Fala pessoal, eu sou o Class, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, dando continuidade à nossa série Como Criar um Jogo de Plataforma 3D, sim, voltamos com a série, nós vamos aprender como criar os inimigos instanciados e fazer com que eles sigam o player, tá? Ele também vai dar dano no player, apesar de vocês não verificarem aqui, mas eu vou deixar o player morrer para vocês perceberem. Olha só, eles seguem mesmo, para onde a gente for. Vou virar aqui, eles estão vindo atrás da gente, bem legal, olha só. 5 de HP, 3 e morri. Tá vendo? Então é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Porém, eu quero te convidar antes a se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Se você puder e quiser, também deixar aquela meia lua e like que ajuda demais. Assim a gente pode trazer novos conteúdos aqui. Também, se não for te atrapalhar e você quiser nos ajudar financeiramente, nós temos o clube de canais aqui, no qual pela bagatela de R$ 3,99 por mês ou R$ 7,99 por mês, você já ajuda e patrocina o nosso canal aqui de maneira que eu traga mais conteúdos. Sem mais, muito obrigado aos membros que já têm se inscrito aqui e ajudado com um valor mensal. E vamos ao vídeo. Antes, porém, de nós criarmos nosso inimigo, nós precisamos ajustar o script do player para que ele tome dano, tá? Então nós vamos aqui, script do player. Eu vou aumentar aqui o máximo que eu posso da tela para ficar bem visível para quem usa no celular. E aqui no começo, onde nós tínhamos aquelas variáveis, nós vamos acrescentar novas variáveis. Vou colocar logo aqui abaixo do mouse rotation a variável current HP, que é o HP atual, tá? Inicialmente vai ser 10, vocês podem colocar o export também para controlar pelo inspetor se necessário. Var max HP, que vai ser o máximo de HP. Isso aqui é interessante quando você pode, por exemplo, ter uma função. Nós não vamos criar isso aqui, mas uma função que faz com que os corações, o HP do nosso personagem seja expandido, tá? Bem legal. E também uma variável chamada damage, que é quanto de dano a gente vai tomar a cada ataque do inimigo. Inicialmente 1, tá? Então essas são as três novas variáveis que nós precisamos para o nosso player. E aqui no final nós precisamos criar duas funções. A função que efetivamente dá dano, ou leva dano, né, já que é o player. E também a função que faz com que a cena seja recarregada quando ele morrer, quando ele estiver sem HP. Então a primeira, func take damage, ou levar dano. Vai trazer como parâmetro o próprio dano, damage. Não o damage do player, mas do inimigo, que vai ter essa variável também. E aqui nós vamos fazer o seguinte, a variável current HP vai ser menos igual damage. Então, quanto for de dano, vai subtrair do nosso HP. No caso, vai ser 1 que o inimigo dá pra gente, tá? E a gente verifica, if se current HP, se o HP atual for menor ou igual a 0, então a gente vai rodar uma função chamada die. E agora nós vamos criar essa função die. Eu estou criando uma função damage e uma função die apenas para ficar mais fácil, como help functions, tá? Mas vocês poderiam de repente fazer o load direto aqui. Eu preferi assim para ficar mais organizado. Então lá, está falando que die não está declarado, porque a gente vai declarar agora. Func die passa para a gente o getTree.reload current scene. Então a gente vai recarregar a cena atual. Vocês poderiam criar uma tela de game over ou um retry, algo assim, mas para o nosso caso, como é um escopo pequeno, a gente vai fazer dessa forma. Com isso, a gente finaliza o script do player e agora nós vamos lá para o nosso inimigo. Vamos criar a cena do inimigo. O inimigo, assim como o nosso player, também será um Kinematic Body. Vou criar uma nova cena aqui, um outro nó, Kinematic Body. Vou chamar de Enemy, nome bem genérico, bem sugestivo. E adicionar um Mesh Instance também, tá? Mesh Instance, não um CGS Mesh. Mesh Instance, que é este daqui. Eu vou apenas chamar de Mesh. Aqui no nosso Mesh, nós vamos criar, aqui no inspetor, um Mesh do tipo New Capsule Mesh. Ele vai criar esse capsule aqui pra gente, tá bom? Essa cápsula. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui agora em Mesh, ó, onde eu estou, vou clicar. Se não perceber, vai abrir isso daqui, tá? Aqui é onde a gente consegue configurar os estilos do Mesh, mas nós queremos mudar a cor. Então eu vou em Material. Estou mostrando para vocês diferenciarem, tá bom? E aqui em Material, vocês vão perceber que está vazio, empty. Eu vou clicar e escolher New Spatial Material. Clico e clico novamente aqui. Percebam que é diferente. Aqui é o Mesh e aqui é o Material. Clico e agora eu tenho as opções de material, assim como qualquer software 3D. Dentre essas aqui, eu quero apenas trabalhar com albedo.
tá? Que é a cor da nossa cápsula. Vou deixar um tom aqui esverdeado, tá? Lembrando um pouco os goblins, né? Perfeito. E agora nós podemos... Ah, deixa eu só mostrar uma coisa legal aqui em Material. Por exemplo, se eu quisesse que ele fosse mais metálico, eu poderia aumentar esse brilho aqui, tá? Ó, esse brilho de metálico. Ou deixar ele um pouco mais liso. Eu posso mudar pra cá, tá vendo aqui? Vou deixar assim até, ó. Fica bem legal, tem um glow bem interessante. Vocês podem fazer dessa forma, tá bom? Então aqui tem uma série de configurações que todo programa 3D tem também. Não é o mérito dessa aula, mas é legal vocês saberem que tem essas configurações, tá bom? Feito isso, a gente volta aqui na seta e agora nós vamos ajustar o Transform. Lembra que o nosso player, vamos entrar aqui na cena do player, ele tem, aqui no Mesh, cadê o Mesh dele? Transform, vamos seguir o mesmo padrão. Ele tem 0,25 de escala. O nosso inimigo está com 1, então é muito grande. A gente vai mudar para a mesma configuração. Vamos lá nele, tá? Ponto 25. Se vocês quiserem um pouco maior, também não tem problema, tá? Mas eu prefiro deixar eles de pé de igualdade. Também vamos rotacionar aqui no X e vamos subir aqui no Y.365. Dessa forma ele está exatamente posicionado aqui, tá bom? Estão percebendo o brilho? Esse brilho é quando eu tirei aquele roughness. Legal? Agora Ctrl S para nós salvarmos a cena aqui em Actors e temos o nosso inimigo salvo. Agora vamos criar outros objetos aqui. A nossa colisão. Collision Shape. E aqui nós vamos pegar um Capsule também. New Capsule. Fazendo as mesmas configurações de ponto 25, ponto 25, ponto 25, 90 no X e ponto 365 para ele ficar exatamente encaixado no nosso mesh. Tá vendo lá? Perfeito. Vamos renomear aqui para Collision. E vamos adicionar também um timer. Esse timer vai ser responsável pelo tempo de ataque. Então eu vou chamar ele de Attack Timer. Certo? Aqui Attack Timer. E vamos agora salvar a nossa cena. Só lembrando que eu salvo com Ctrl S, né? Algumas vezes teve umas perguntas desse tipo, mas é o Ctrl S que salva pra gente aqui. Então já está salvo. Eu preciso agora adicionar um script ao nosso inimigo. Clicar aqui, adicionar um script e levar até a pasta de scripts, de maneira que fique organizado. Eu vou deixar como MD mesmo. Aqui. Pronto. Vamos lá. O que a gente vai precisar configurar aqui no script do nosso inimigo? Primeiro, algumas variáveis de stats, que são as características principais. Logo, um var enemy HP, que é o nosso HP do inimigo. Eu vou deixar como 3, apesar dessa aula a gente não fazer o dano no inimigo. Na próxima a gente vai fazer isso, tá? Mas vamos deixar criada aqui. Também uma variável, deixar junto, damage, que é quanto de dano ele pode inferir, né? Aquele damage que a gente colocou antes era quanto o player dá nele e aqui quanto ele dá no player, tá bom? Vamos também precisar de uma variável chamada Attack Distance, que vai ser a distância de ataque. Inicialmente vamos considerar aqui como 0.1 float. Também uma variável Attack Rate, que é o tempo de ataque. Isso aqui vai servir para a gente poder configurar o nosso wait time do timer, tá bom? Ok. E também nós vamos precisar de uma velocidade para que ele se mova até o player. Então, vou chamar de Enemy Speed, apenas para diferenciar do speed que nós tínhamos lá do nosso player. E no caso do player, se vocês repararem aqui, nós temos um speed de 5. Para o inimigo, para ele não ficar tão rápido assim, eu vou deixar 2,5. Tá bom? Então ele tem metade da velocidade do nosso player. Vocês podem deixar igual ou menor, mas eu estou mostrando para vocês que eu optei por metade da velocidade. E agora nossa velocity, que é o nosso vector 3 ou vector 3, né? Ponto 0. Pronto, aqui perfeito, que vai ser o nosso eixo de movimentação. Além disso, eu preciso fazer com que o nosso timer, que aqui está, seja chamado. Então já vamos criar aqui um onReadyVar. Eu vou chamar de timer, apenas para simplificar. Ele vai ser o nosso Attack Timer as Timer. Perfeito. E outra coisa que eu preciso é o objeto que o nosso player vai seguir. Nosso inimigo vai seguir, perdão. Se eu confundir às vezes, tá? Estou falando agora do inimigo. O inimigo vai seguir o player, então eu preciso passar o seguinte. onReadyVar, uma variável quando estiver pronta, chamada player, vai ser igual o quê? Igual getNode. E aqui eu vou passar um caminho do nosso root, tá? A gente poderia fazer isso globalmente? Poderia, mas aqui como é um escopo um pouco menor, é apenas um protótipo, já vai atender e eu espero que vocês entendam a lógica que é o mais importante. Root, que é a raiz, World, que é o nosso mundo principal aqui,
barra character, que é o nosso nó do personagem principal do nosso player, tá bom? Então, eu estou basicamente chamando este objeto aqui dentro dessa linha. O nosso inimigo vai procurar isso e vai então seguir, tá bom? Agora vamos criar as funções que fazem efetivamente essa questão. Antes, porém, antes que eu esqueça, criar uma constante chamada up, que vai configurar nosso move and slide. É o vector3 também, ponto .up. Perfeito. Agora sim, Ctrl S para salvar. Vamos fazer as demais funções. Para que o nosso inimigo siga até o player, eu vou precisar que o nosso timer se inicie. Então, logo de cara aqui na função ready, eu vou passar o seguinte: timer, que foi a variável que nós usamos aqui em cima, tá? Ponto wait time vai ser igual ao nosso attack rate. Dessa maneira, se eu mudar aqui o attack rate, eu já estou mudando também o wait time. Eu poderia mudar direto, mas assim é uma forma de vocês aprenderem também. E eu dou um timer.start e ele vai iniciar. Ok. Agora eu preciso na função physicsProcess passar o seguinte: a variável distância ou distance vai ser igual a translation, isso, não é translate, tá? É translation, ponto distance to, que é um método da Godot para fazer uma movimentação de um ponto até um outro. Qual é o outro? É o player, ponto translation. Dessa maneira, conforme o player atualiza a sua translação, a translação do inimigo vai ser atualizada também. Vou aumentar aqui um pouco para ficar melhor a visualização. Perfeito. E agora nós fazemos uma verificação. If distance, se a distância for maior do que o attack distance, ou seja, se eu tenho distância considerável para o ataque, então eu vou pegar uma distância longe, eu vou pegar a variável direction, que é uma nova variável, e vou fazer com que ela seja atualizada para a translação do player, player.translation, tá? Translation. Pode ser que não sugira porque o player só foi declarado lá em cima, é normal, tá? Menos a translação do nosso próprio objeto, translation. Perfeito. Reparem que o translation é com letra minúscula, tá? Ponto normalized. Dessa forma, mesmo que ele se mova na diagonal, ele não vai ter a hipotenusa maior que os catetos, como a gente já viu em outras aulas também, tá bom? Agora nós passamos que o nosso velocity, que é o nossa variável de vector3, vai ser igual ao vector3 ou vetor3. E aí precisa de três parâmetros, x, y e z, sendo que o primeiro vai ser o direction.x, o y vai ser zerado, já que ele não vai para cima. E também o direction. A gente poderia fazer, inclusive, uma verificação de se ele colide nas paredes, mas não é o foco dessa aula, tá? A gente está tentando fazer o mais simples para também não ficar tão extenso. Quem sabe nas aulas futuras a gente traz isso, mas inicialmente vai atender bem. Agora nós passamos apenas nosso velocity igual move and slide, velocity e a constante up. Se nós testarmos agora, né? Eu vou lá primeiro no mundo 3D, aqui world, vamos instanciar o nosso inimigo, vou colocar aqui 10.025 para ele ficar bem distante, tá bom? Tá aqui. Então, tecnicamente tem que funcionar, vamos ver se está tudo ok. Vamos lá. Opa, temos um erro aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui faltou uma barra. Ok, se nós testarmos agora deve estar ok. Mais um erro de digitação. Não teve o index normalized, você quiser. Isso mesmo, tá. Então faltou aqui também. Vou mostrar para vocês o que estava errado, tá? Faltou uma barra aqui nesse ponto. E aqui faltou o abre e fecha parênteses. Agora deve funcionar. Eu poderia até ter corrigido antes, mas eu quis mostrar para vocês o erro aqui, ó. Ele está se movendo. Se eu mover o player, ele vai continuar procurando a posição do player. Perfeito, mas ainda não vai dar dano nenhum. Tá vendo? Ele encostou aqui, mas não deu dano. Perfeito. Vocês perceberam, inclusive, que ele está com esse gloss legal, né? Agora vamos criar a função que dá dano, que vai ser semelhante ao do player. Inclusive, eu poderia até copiar e colar que está lá. Mas para a gente poder ter a prática e decorando isso, a gente vai fazer o seguinte. Func take damage, igualzinho a do player, com o parâmetro damage também. Vai ser igual enemy. Essa aqui é o dano do nosso player no inimigo, tá? Que a gente não vai programar hoje, mas eu quero já deixar pronto para vocês. Igual, menos igual damage. Aqui. E se o enemy damage, enemy HP, tá? Enemy HP for menor ou igual a 0, então a gente faz a função die também. E aí a gente vai criar a função die que ainda não existe. Func die. Basicamente dá um kill free. Eu poderia... Vamos fazer melhor? Vamos deixar o kill free aqui direto?
né? A gente poderia fazer alguns efeitos de programação lá, mas dá um kill free aqui já agiliza, fica menos linhas. Mas a gente poderia criar um helper conferência no outro caso também, tá bom? Feito isso, ele vai tomar dano e vai morrer caso o player infrinja. Porém, eu quero que, além disso, aqui no nosso inimigo, ele ataque a uma certa distância, ele ainda não está atacando, tá? Vou provar isso para vocês aqui, ó, vindo no script do player, na função physics process, nós vamos aqui imprimir print o current HP. Vamos imprimir o HP do player. Olha só, vou dar um play aqui agora, que é legal vocês entenderem. Lá no debug, ó, vocês vão perceber, a gente está aqui com 10, tá? Vamos ver ele aqui, ó. E continua 10, não está dando dano nenhum. Agora a gente vai fazer com que o dano realmente aconteça. No nosso attack timer do enemy, aqui ó, clicado nele, eu vou em node e vou conectar o sinal timeout no próprio inimigo. Toda vez que o timer acabar, vou conectar de novo, tá? Isso, conectou. Toda vez que o timer acabar, eu quero que ele verifique se a translation .distance to for player.translation, tá? Se for essa diferença aqui, ó, cadê o nosso translation? Então estou verificando se a translação do nosso inimigo até o player for menor ou igual ao nosso attack distance, que é a distância que eu permito o ataque, então a gente vai chamar o método player, o objeto player, e o método take damage que a gente criou antes, damage e damage, tá? Que é esse método que nós criamos aqui embaixo, certo? Então toda vez que isso acontecer, a distância for menor ou igual, então vai acontecer um ataque. Se nós testarmos agora, vamos lá para o mundo 3D, adicionar mais um inimigo aqui, tá? Deixa eu colocar ele a mais ou menos 14.744 e menos 5.62. Pronto, aqui só para a gente ter uma visão. Agora vocês vão perceber que os inimigos, os dois, vão até o player. Olha só. Olha, um até já tocou, já tá dando dano, tá? Deixa eu me afastar deles, senão eles vão me matar. Aqui, ó. Olha só aqui embaixo, tá? 8. Vamos trazer para cá, vocês vão perceber mais 7. Corre para cá, 5. E quando chegar em 0, então ele vai dar o reload na cena. Vou ficar bem longe para vocês perceberem. Olha só. E é isso aí. A gente criou um inimigo que segue e vocês já podem adicionar outros também. A gente poderia criar um spawn, criar também um blink, que a gente vai criar um efeito para poder mostrar o feedback para o nosso jogador que ele está sendo atacado, tá? E também infligir dano no nosso inimigo. Mas isso fica para um próximo vídeo, porque esse já ficou até um pouco extenso. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Olha eles ali me procurando. Eles estão presos porque a gente não fez a verificação de colisão para ele passar por cima das pontes. Mas eles estão aqui, tá vendo? Olha só que legal. Olha lá, já estão me procurando, estão alinhados praticamente. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, essa série 3D infelizmente tem pouca audiência, foi por isso que eu deixei um tempo de fazer. Mas com a ajuda de vocês, a gente vai concluir essa série e vocês vão ter um protótipo bem legal para poder criar os seus jogos 3D na Godot. Também não esquece de deixar meia lua e like. Se quiser e puder se tornar um membro, isso me ajuda demais. Além do que, você pode contribuir com qualquer valor através do Pix que eu vou deixar aqui do lado. Tá bom? Sem mais, conto com vocês no próximo vídeo e valeu!